E veja que através da vida de Abraão, né, no momento que ele vivia com a sua parentela, no momento que ele aceita e ele obedece o chamado de Deus, Deus escreve uma nova história na vida de Abraão. E eu creio que é assim comigo e com você também. Agora, o que eu acho incrível em Deus, o que eu acho extraordinário em Deus, é que quando Ele pede para que a gente faça algo, quando Ele dá uma ordem para você, Ele não espera de nós questionamento. Ele espera de nós o quê? Que nós obedeçamos a sua palavra, o seu pedido, né? E que a gente confie. Quando ele chama Abraão, ele está falando para Abraão: Abraão, estou te chamando para uma grande obra. Eu quero fazer de você uma grande nação. E ele não espera de Abraão que Abraão questione ou que Abraão não confie. Então, sempre que um do Senhor chama você, sempre quando o Senhor pede algo para você, o Senhor não espera de você questionamento. Ele espera obediência e confiança. E é interessante que isso a gente aprende na caminhada com o Senhor Jesus. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus e começa a caminhar com Ele, Ele começa a apresentar alguns cenários para você. E no momento que você entende esse cenário, esse chamado, e começa a obedecer, e você vê que as coisas parecem vão se abrindo. Você vai tendo um entendimento diferente. E assim, por exemplo, quando alguém faz uma proposta para você, né, quando alguém oferece algo para você, você questiona, você quer saber mais detalhes, né? De repente, por exemplo, o Marião aqui trabalha com contratos e tal, você quer saber detalhes do contrato, você quer alguma garantia a respeito daquilo. Com Deus, não funciona assim. Quando Deus pede algo para você, não adianta você falar para Deus: Deus, me mostre alguns detalhes, eu quero saber até onde isso vai dar. Com Deus é diferente, graça. Ou a gente confia ou não confia. Eu creio que muitos de vocês já tiveram experiências de que Deus apresenta algo para você e pronto, Ele não fala mais nada. Faça isso. E você fica ali, às vezes, dias e noites. Senhor, mas por onde eu vou? O que eu faço? Não, Ele está pedindo para você ir. Assim como Abraão. Vá, que eu te mostrarei. Vá, que eu vou te abençoar. Somente isso que Deus estava falando. Veja aqui, no versículo 4, o Senhor diz, fala assim a palavra: partiu, pois, Abraão. A palavra não diz assim, e conversou Abraão com Deus, perguntando. Não diz assim, e Abraão voltou ao seu pai e perguntou se podia ir. Não. A palavra diz que ele partiu, pois Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Você tem obedecido à voz de Deus? Você tem cumprido aquilo que o Senhor colocou na sua vida um dia? É interessante que nós somos muito hábeis, né, de a gente não cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Por quê? É mais confortável a gente ficar quietinho no nosso canto. Né, Lídia? E eu falo aqui para vocês, e eu gosto de repetir isso quantas vezes for, eu não vejo nenhum de vocês cristãos de banco somente. Deus tem um chamado para cada um de vocês. Deus quer fazer algo nessa nação através de vocês. E a gente vai ver isso. Então, eu quero trazer 3 pontos para vocês aqui, para a gente falar um pouco mais desse texto aqui, da ação do Senhor a respeito de Abraão. O que é interessante aqui, por que Abraão, ele obedece
a voz de Deus? Por que ele obedece, melhor dizendo, o chamado de Deus? Porque Abraão, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Você já ouviu? Você já aprendeu a ouvir a voz de Deus? Deus, ele fala por várias maneiras. Agora, se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós ouvimos a voz de Deus através do quê? Da palavra e da oração. Palavra e oração. Porque a gente muitas vezes acha uma coisa tão assim mística a questão de ouvir a voz de Deus. Ah, mas que a voz de Deus só escuta quem está... Não, o Senhor fala comigo e com você todos os dias. O que nós precisamos é aprender a ouvir a voz de Deus. Deus está falando com você todos os momentos. Do momento que você levanta, o Senhor já está falando com você. Do momento que você abre a sua Bíblia, o Senhor já está falando com você. Quando você dobra o seu joelho para orar, o Senhor está falando com você. O que nós precisamos é ter ouvidos sensíveis à voz de Deus. E quando nós temos ouvidos sensíveis à voz de Deus, nós cumprimos o chamado de Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós não temos dúvida. Não é verdade? Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais ouvimos a sua voz. Então, a questão também é interessante, é a questão das interferências. Quando nós nos colocamos para ouvir a voz de Deus, presta atenção, nós nos colocamos para ouvir a voz de Deus. Outras vozes tentarão tirar você do caminho. Como assim, pastor? Tá. Outras vozes tentarão fazer você desviar do chamado do Senhor. Por quê? Pessoas, situações fazem com que você ouça outras vozes. Um ponto assim, muito legal para a gente ver, está lá em Neemias capítulo 6, versículo 3, quando diz assim, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. O que está dizendo aqui Neemias? Ele recebe um chamado para construir os muros de Jerusalém. E nesse ponto ele está fazendo isso, construindo os muros. Só que ele tinha Sambalate, Tobias, Gesem, que queria atrapalhar o chamado de Neemias. E eles armam uma situação para Neemias e falam assim, vem aqui que nós queremos conversar com você. Neemias tinha um chamado, ele tinha um projeto, reconstrução dos muros. Sambalate, Tobias e Gesem estava querendo atrapalhar. O que é isso? Outras vozes tentando tirar Neemias do chamado de Deus para ele. O que Neemias responde? Estou num grande projeto, não tenho tempo para te ouvir. Preste atenção, o Senhor tem um chamado para você. Pessoas tentarão afastar você do chamado de Deus. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta? Estou num grande projeto de Deus, não tenho tempo para te ouvir. Porque, às vezes, outras vozes chamam mais atenção do que a voz de Deus. E eu vejo hoje muitas pessoas dentro da igreja dando mais ouvido às coisas de fora da igreja do que a palavra de Deus ministrada. Não deixe que o inimigo roube a palavra de Deus.
Não deixe que o inimigo roube a chamada que o Senhor tem para você. Preste muito atenção. Veja que Neemias, ele estava num projeto muito grande. O Senhor o abençoava em todo momento. Tentaram tirar, e justamente no momento, sabe quando isso aconteceu, que chamaram Neemias? Quando aqueles homens opositores de Neemias perceberam que todas as brechas do muro tinham sido tampadas. O inimigo, ele vê aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, e ele vai tentar tirar você do caminho, ele vai tentar tampar os seus ouvidos para que você não ouça a voz de Deus, mas sempre declare: eu estou num grande projeto, não tenho tempo para te ouvir. Vocês estão entendendo? Aquela pessoa que você sai tão animada de casa, né? Você fala: hoje meu dia é tão legal. A primeira coisa que você encontra é uma pessoa que traz uma palavra para você, que quer acabar com o seu dia. Não deixe que isso ofusque a voz de Deus na sua vida. Amém? Segundo ponto, o Senhor tem uma porção para cada um. Essa porção, veja bem, a chamada de Deus para Abraão foi para que através dele viesse uma grande nação. Uma grande nação. Não somos todos nós que temos uma chamada para uma grande nação. O Senhor tem um propósito para cada um de vocês. Talvez, enquanto eu estou falando aqui, você está falando assim: poxa, o Senhor me deu esse chamado, mas e aí? O que eu estou fazendo com esse chamado? O que eu estou fazendo com esse chamado? Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Então, Deus trabalha em nós para que o propósito dele se cumpra. Agora, isso não quer dizer que no meio dessa caminhada, dessa chamada, nós não iremos errar. O Senhor tinha um chamado para Abraão, e Abraão cumpriu esse chamado. Só que veja bem, no capítulo 12, logo em seguida, no capítulo 12, ele conta uma mentira para Faraó, falando que Sara era irmã dele. Não vou estender aqui para não atrapalhar o tempo, mas se você ver, ele errou. Ele contou uma mentira para Faraó que podia trazer algo terrível. Ele errou. Quando você vai para o capítulo 16, quando o Senhor disse que ia fazer dele uma grande nação e ele não tinha filho, o que acontece? Ele se deita com a concubina e nasce Ismael. É dessa maneira? Glória a Deus. Porque Abraão, ele erra, mas o Senhor, com a sua misericórdia, ele nos mantém no chamado. Então, se você tem um chamado, a única pessoa que pode atrapalhar esse chamado é você mesmo. Porque a aliança foi feita. E quem rompe essa aliança, quem pode romper essa aliança, sou eu e você. Porque Deus, ele não rompe a aliança que ele tem comigo e com você. Amém? Porque o Senhor, mesmo que a gente erre, o Senhor conhece a intenção e a sinceridade do nosso coração. E veja que Abraão, ele erra, falamos aqui do capítulo 12, capítulo 16, quando nós entramos no capítulo 17, o Senhor renova a aliança com Abraão. Veja que no versículo 17, a partir do versículo 1, capítulo 17, versículo 1, a palavra diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse:
Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Abraão errou, mas o Senhor está falando para ele assim: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele que te chamou. Eu peço para você, seja íntegro e ande na minha vontade, ande nos meus caminhos. Por que o inimigo atrapalha tanto na nossa caminhada? Por que o inimigo faz tanto para tirar eu e você do chamado que o Senhor deu? Porque ele sabe aquilo que você vai colher. Ele sabe, mais do que eu e você, se nós andarmos com integridade e sinceridade diante do Senhor, nós colheremos os frutos que está preparado para nós. E ele segue no versículo 2: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, Deus falando com Abraão, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Olha o Senhor confirmando o chamado de Abraão, aquilo que o Senhor faria. E Abraão, versículo 3, e Abraão fez o quê? Prostrou-se, o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, olha que interessante que Deus fala, de minha parte, esta é a minha aliança com você. O que o Senhor está dizendo? Eu reafirmo, eu confirmo a minha aliança com você, e jamais quebrarei essa aliança. É o que o Senhor está falando para você nesta manhã. Eu tenho uma aliança com você, e jamais eu irei quebrar essa aliança. Aleluia. E no versículo 5 diz assim: não será mais chamado Abraão, seu nome não será mais chamado Abrão, seu nome será chamado Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. É tão interessante quando o Senhor muda, o nome de Abraão, e o Senhor também muda o nome de Jacó para Israel. Veja que interessante que quando nós estamos agora na nova aliança, gente, criança é bênção de Deus, viu? Bênção de Deus, tá? Eu costumo falar aqui para as mães, as mães, a Vitória, tá? Meu filho, gente, criança é bênção de Deus, é herança de Deus, amém? Glória a Deus. Então, quando o Senhor muda o nome de Abraão, aí a gente se pergunta: por que Deus não muda o nosso nome hoje? O Senhor podia ser: o Senhor chamou o Douglas para uma grande obra. Não, seu nome não será mais Douglas. Aí o nome do Senhor colocado. Apesar que nós teremos um novo nome, quando nós teremos a pedrinha ali, Sabe por que o Senhor não muda o nosso nome? Porque o Senhor nos fez uma nova criatura. A aliança através de Jesus Cristo nos traz de um velho homem para um novo homem. Nós não somos mais criaturas, nós somos filhos de Deus. Então, assim como o Senhor transforma Jacó em Israel, assim como o Senhor transforma Abrão em Abraão, o Senhor nos transforma de uma criatura para filhos dele. Amém? Glória a Deus, é desse jeito. Você é filho, você é filha. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês: o chamado. Quando você recebe um chamado de Deus, esse chamado vem acompanhado de responsabilidades. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, Então, quando o Senhor nos chama, nós temos que primeiro identificar a voz de Deus. Segundo, o Senhor tem uma porção para cada um. Terceiro, o chamado vem acompanhado de responsabilidades. Sempre. Todo chamado. Então, nós temos que saber que os olhos do Senhor estão sempre sobre nós. Ninguém consegue se esconder de Deus. Então, não adiantou Abraão mentir, não adiantou Abraão ali tentar
avançar, né, o que Deus tinha falado para ele, o Senhor estava vendo tudo. Hebreus capítulo 4, versículo 13, a palavra diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, meus queridos, tem um chamado, tem responsabilidade, vai ter que prestar conta. Nós não estamos falando aqui dos homens, o pastor Marcos deu uma pitada aqui, eu falei um pouquinho. O Senhor nos dá um chamado para que a gente seja sacerdote do lar, não é verdade? O Senhor nos dá uma família, nós temos responsabilidade sobre a família, que a palavra diz que o Senhor vai pedir conta. Douglas, o que você fez com a família, com a esposa e com os filhos que eu te dei? O Senhor vai pedir. Então, é um chamado para ser pai, um chamado para ser marido, um chamado para ser sacerdote do lar, responsabilidades. Homens, aprendam a ouvir a voz de Deus. Sábado nós vamos ver como você é incrível quando você ouve a voz de Deus. Amém? Sabemos que não seremos perfeitos, nenhum de nós. Mas nós temos que ser honestos, sem culpa, sinceros, inteiramente dedicados ao Senhor. Todos nós que estamos aqui. Porque nós sabemos, nós vamos errar. Ninguém é perfeito. Pecamos todos os dias. Às vezes, quando nós levantamos, abrimos a nossa boca, já pecamos. Nós somos imperfeitos. Nós temos um Deus que tem a sua misericórdia, mas nós temos que andar em honestidade, sem culpa, sincero, íntegro e dedicado ao Senhor, dedicado às coisas do Senhor, dedicado à palavra do Senhor, dedicado à oração. Nós estamos aqui, nós fizemos 15 dias, a igreja, nós fizemos 15 dias em oração às 3 horas da manhã. Acabamos esse período de 15 dias, iniciamos segunda-feira passada 21 dias de jejum e oração. Para que isso? Para que a gente se aproxime mais de Deus. Para que isso? Para que a gente não tenha dúvida quando Deus falar conosco, nós vamos entender e saber que é Ele falando com nós, com cada um de nós. E essa aproximação de Deus nos fortalece a cada dia, porque nós precisamos ser fortalecidos. Nós precisamos ser fortalecidos. Nós somos bombardeados todos os dias. Ou não somos? Ou você está todo dia alegre? Não. Tem dia que você não está legal, isso é normal. Então nós temos que nos aproximar de Deus, para que a gente possa falar: Senhor, me fortalece hoje que eu não estou aguentando. E você vai ouvir a voz dele, e você vai entender, e você vai sentir o Espírito Santo te fortalecendo. Amém? Então o chamado de Deus, ele vem acompanhado de responsabilidade. A adoração, quando a gente sempre fala, porque quando a gente fala adoração não é aqui só quando é o momento que a gente canta. A adoração é aquilo que a gente expressa a nossa vida diante de Deus. Você adora o Senhor com tudo que você tem. É com a sua voz, com o seu pensamento, com o seu agir, tudo, você adora ao Senhor. Então essa adoração pessoal ao Senhor é o segredo para que a gente se aproxime mais dele. Então assim como Abraão, todo cristão, como nós lemos aqui, Abraão, versículo 3, Abraão se prostrou-se diante do Senhor. Se prostrar diante do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, posso dizer assim, estão vendendo um evangelho muito barato. Muito barato. Ontem nós estava conversando com os amigos, antigos da igreja,
E a gente estava conversando justamente isso. Aí ele citou, né, um pastor de renome, aí, muito famoso, gente com algumas polêmicas um tempo atrás, e ele falou assim: pastor, você viu, ele está falando que agora que o inferno não existe. Falei assim: ele está falando que não existe porque acho que ele já sabe que ele vai para lá e está tentando dar uma... Né? Gente, estão tentando vender um evangelho barato. As pessoas estão esquecendo que Deus, Ele é amor. Sim, mas Deus é justiça também. Deus é justo. Deus, Ele salva. Deus, Ele cura, Ele restaura. Mas para aqueles que estão em obediência, há a justiça dEle. Porque senão Ele iria contra a sua própria palavra. Não aceitam um evangelho barato. A palavra de Deus, ela nos confronta todos os dias. Se a palavra não te confronta, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Ou não é assim? O próprio Jesus estava pregando. E aí as pessoas, Senhor, essa palavra é muito dura. E as pessoas começaram a sair de perto de Jesus. E Jesus olha para Pedro e fala assim: e você, não vai também? Vaza. Não é usando essa expressão. Vai. É pesada a palavra? Vai embora você também. Que Pedro fala: Senhor, para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida. A palavra que vem do Senhor é aquela que transforma a nossa vida. Porque se nós estamos num caminho errado, se a palavra vier e a gente continuar nesse caminho errado, não é a palavra de Deus. Porque a palavra garante que ela transforma, ela cura. E é por isso que se nós somos obedientes à chamada de Deus, essa palavra nos alcança. E essa palavra nos muda, ela nos transforma. Ela faz com que a gente reconheça o nosso erro, e assim como Abraão, e a gente se prostra diante do Senhor: Senhor, eu pequei, me perdoa. Aí vem o Senhor e fortalece, e renova a sua aliança comigo e com você. Amém? Glória a Deus. E eu quero concluir a palavra nesta manhã. Tem mais uns 3 tópicos aqui, mas é rapidinho. Veja que o Senhor, Ele promete a Abraão que faria dele uma grande nação. Então Abraão, ele teria que fazer aquilo que o Senhor pedisse para ele. Ele falou: Abraão, simplesmente vá, que eu vou mostrar o que você deve fazer. Então o que nós temos que compreender é que no momento que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós fazemos uma aliança, nós temos uma aliança com Deus. E a nossa vida passa a estar nas mãos dele. Outra coisa que eu sempre falo é a questão do livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio que nós temos em Cristo Jesus é para a gente dizer não ao pecado. Sabe quando a pessoa chega para você: por que você não faz isso e tal? Não faço porque eu sou livre, cara. Eu não fumo, eu não bebo, porque eu sou livre. Eu digo não ao pecado, é o que eu quero. O pecado não me alcança. Aí a pessoa vira para você: não, você é crente, você que é escravo, você não pode beber, você não pode fumar, não. Aí você falava assim: então tenta largar de fumar, tenta largar de beber. Mas eu não consigo. Então você é escravo do pecado. Você é escravo do pecado. Não é verdade? E então, o que nós temos que compreender é que a nossa vida não pertence mais a nós, pertence a Deus. Logo, nós estamos presos em Cristo Jesus. Quem está preso em Cristo Jesus aqui? Olha, quem está preso em Cristo Jesus aqui? Aleluia, aleluia. E aqui eu quero apresentar 3 pontos para vocês e a gente encerra. Quando nós estamos em Cristo,
quando nós entendemos o chamado de Cristo na minha vida, nas nossas vidas, primeiro ponto, não é mais o meu querer. Não é mais o meu querer. Filipenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Estamos em Cristo, não é mais o meu querer, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões. As minhas vontades têm que ser a vontade de Deus. Quando isso acontece? Quando nós aprendemos a ouvir a voz dele. Se nós não estamos realizando aquilo que Deus tem para nós, é porque nós não ouvimos a voz dele. O nosso querer, o nosso desejo, não é o nosso desejo que tem que estar alinhado, não é o nosso desejo que tem que fazer ou nós fazemos o que nós queremos. O nosso desejo tem que estar alinhado com o desejo de Deus. Porque se Deus aprova, vai acontecer. Então a minha oração qual é que eu faço sempre? Senhor, que as minhas vontades, os meus desejos estejam alinhados com os seus. Que se não for os seus, eu não quero. Porque for somente meu, eu não quero. Porque os nossos desejos, só nossos, é enganosos. Mas quando está alinhado com o desejo de Deus, acontece. É bom. Então, o meu querer, melhor dizendo, não é mais o meu querer, é o querer de Deus. Segundo ponto, não é mais o meu pensar. Você já notou que quantos pensamentos ruins vêm na nossa mente? Todos os dias. O que a palavra diz? Eleva os meus olhos para o céu. Porque é de lá que vem socorro. As coisas dos céus. Pensai nas coisas que vêm do céu. Porque isso traz bênção para você. Não é mais o meu pensar. Olha o que diz em Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, diz o Senhor. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deixa eu falar algo para vocês. Aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, se for da vontade dele, é muito maior do que você está pensando que ele tem para você. É muito maior. Não estou falando aqui de um Deus de troca, não. Estou falando de um Deus que vê a sinceridade do coração. Porque com Deus não se tem troca. Deus tem fidelidade, confiança. Em Deus tem saber esperar o tempo dele. Em Deus nós temos o que nós queremos quando nós estamos alinhados com ele. Então, não é mais o meu querer. Eu estou preso, arraigado em Jesus. Porque os meus caminhos, eles são tortuosos. Mas os caminhos de Deus, eles são perfeitos. Não são mais o meu pensar, porque os meus pensamentos, muitas vezes, são negativos.
Mas os pensamentos de Deus para mim é que eu sou filho, é que eu tenho valor, e que Ele quer fazer em mim aquilo que eu não consigo, mas arraigado nele, nós somos mais fortes. Não é pelas nossas forças, não é pelos nossos braços, mas é por aquilo que Deus tem e coloca dentro de mim e de você, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E o último ponto: não é mais o meu andar. Não é? Eu quero caminhar por onde o Senhor me mostrar. Eu não quero caminhar por onde o meu entendimento pede para que eu vá. Não, eu quero andar pelos caminhos que o Senhor preparar para mim. Não é mais o meu andar. Salmo 139, a partir do verso 1, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O Senhor sabe cada passo que você dá. O Senhor sabe por onde você quer caminhar. Abraão, junto com a sua família, ele tinha um caminho a seguir. Mas o que Deus tinha, o caminho que Deus tinha para ele, é algo que ele jamais poderia imaginar. Quando ele tentou fazer com as suas próprias forças, nasce Ismael, que é um dos maiores adversários de Israel. Quando é pelas nossas forças, nosso entendimento, não vai dar certo. Mas quando nós abrimos o nosso ouvido, ouvimos a voz de Deus e caminhamos pela vontade do Senhor, espere, porque você vai colher os frutos. Quantos estão dispostos aqui a ouvir o chamado do Senhor? Quantos estão dispostos aqui a aprender a ouvir a voz de Deus? E a voz de Deus, quando você ouvir, você não terá dúvida, porque a voz de Deus não traz confusão, ela traz paz no coração. Fique em pé no seu lugar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A minha oração é para que os seus ouvidos sejam abertos. A minha oração é para que cada um de vocês atenda ao chamado de Deus para a vida de vocês. E que nesta manhã o Espírito Santo te convença. Que nesta manhã o Espírito Santo venha no seu pensamento, tome conta do seu pensamento, do seu querer e do seu andar. Não caminhe mais através da sua vontade. Caminhe através da vontade de Deus. Não caminhe mais através da sua vontade, mas caminhe através da vontade de Deus. Eu não sei se tem alguém aqui que deixou de ouvir a voz do Senhor. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Veja que, por um instante, através da atitude de Abraão, ele saiu dos caminhos e daquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Mas o Senhor vai ao encontro dele, renova a aliança. E quando Abraão se prostra diante do Senhor, o Senhor diz para ele: você não será chamado mais Abraão, mas sim Abraão. E o Senhor está colocando algo diferente sobre a sua vida nesta manhã. Assim eu creio. E você vai em busca desse chamado.
Você vai em busca de realizar aquilo que o Senhor chamou para você. Não há mais tempo. Isso eu falo à igreja. Eu falo para toda a igreja. Igreja, não há mais tempo. Não há mais tempo de se distrair com as coisas que vêm lá de fora. Não há mais tempo para a igreja. Não há mais tempo. Nós temos que nos apegar ao Senhor, porque o Senhor está à porta e Ele está vindo buscar a sua igreja. Não há mais tempo para a igreja se desviar dos caminhos dele. Essa é época de ganhar almas, época de pregar a palavra em tempo, fora de tempo. É hora de pregar a palavra no seu trabalho, na sua escola, na sua família, aonde você estiver. Esse é o tempo e chegou a hora, porque o Senhor nos chama para uma grande obra, e nós não vamos decepcionar ao Senhor, porque nós vamos cumprir ao chamado dele. Aleluia, glória a Deus, aleluia.